Se devem existir canais públicos de TV no Brasil, quem deve financiá-los? O governo, com verbas orçamentárias? Eu e você, contribuintes, pagando uma taxa mensal pelo uso do serviço? Fundos de fomento? Doadores voluntários? Qual é o melhor modelo? O que podemos aprender dos outros países do mundo? Para conversar conosco sobre este tema, nós recebemos João Brant, pesquisador e consultor em políticas de comunicação, e Marcos Martins, consultor legislativo do Senado Federal. Obrigado pela presença de vocês dois. Vamos começar discutindo o seguinte. Nós temos TVs públicas no Brasil e quase todas elas funcionam da seguinte maneira. É o dinheiro do orçamento público que financia e sustenta essas estruturas. Esse é o melhor modelo, João? Só existe esse modelo no Brasil? O que a gente pode melhorar? Olha, Silvio, acho que existem vários outros modelos possíveis, mas, de certa maneira, nós estamos colhendo o que a gente plantou e vivendo a partir das condições que foram as condições que melhor vingaram para a TV pública. Investir de recursos do orçamento público em comunicação pública, ela é importante, ela é parte de várias experiências no mundo, vem sim de um orçamento direto de governos, em geral governos federais, mas também governos estaduais. Você tem experiências na Alemanha descentralizadas, você tem outras experiências interessantes nos Estados Unidos também. Mas eu acho que a gente poderia sim trabalhar com modelos alternativos. Alguns deles, por exemplo, a Inglaterra trabalha com a license fee, né, uma colaboração, na verdade, direta do usuário de televisão. Isso, na verdade, foi historicamente sendo adaptado, mas a base é que você, se é um usuário da televisão, você paga por aquele serviço diretamente. De uma maneira, no fundo, é uma tributação, né, também na prática. Você está fazendo uma tributação direto de quem usa. É difícil dizer quem usa e quem não usa. Eu acho que uma parte da história da tributação ela é válida, a gente pode pensar modelos de financiamento cruzado, mas, na verdade, vai ser a partir de qual carteira você vai tirar o dinheiro. Mas o dinheiro é um dinheiro público, fatalmente esbarra e passa por aí. Pode ser pensado, sim, modelos de financiamento privado, de apoio por publicidade, desde que isso não seja uma publicidade institucional, isso não altere a natureza pública da televisão. Você pode discutir outros modelos. E eu acho que daí é uma conversa para a gente ter aqui mais para frente no programa, mas tem uma parte de financiamento indireto, quer dizer, quando você obriga um carregamento de um canal na TV a cabo, você rompeu uma barreira que era uma barreira financeira, mas que você resolve por regulação. Então, tem outras questões aí que a gente vai precisar entender quais são os grandes custos de botar uma TV pública no ar e pensar os modelos de financiamento, não só de financiamento direto, mas também essas formas de financiamento indireto. Marcos, me diga uma coisa, a publicidade comercial, como ele citou, ela seria uma alternativa viável realmente? Quais são, na sua opinião, os pontos positivos e negativos das TVs públicas adotarem esse modelo em que elas poderiam veicular publicidade? E é claro que a gente pode discutir aqui também se elas teriam uma limitação, se a gente teria um tipo de publicidade que poderia ser veiculado, um tipo que não poderia ser veiculado. O que você acha disso, Marcos? Depois o João também comenta. Eu acho que dentro da questão da publicidade institucional, do apoio cultural, eu acho que seria perfeitamente possível, né? Você estender esse tipo de modalidade de propaganda, publicidade para as TVs públicas. Eu não veria nenhum inconveniente. Óbvio que deveria ser pensado em percentuais. A própria TV comercial e as TVs por assinatura têm o seu limite de tempo de publicidade, né, estabelecido por lei. Então, essa possibilidade, eu acho que poderia sim ser pensada e se avançar nela. Né? E a gente tem, além dessas, né, o João falou aí, você mencionou também os modelos de financiamento hoje vigentes na TV pública brasileira, né? A gente tem possibilidade de fundos também, né? Assim, a gente tem a contribuição de fomentar a radiodifusão pública, que hoje é basicamente para a EBC,
né, para a Empresa Brasil de Comunicação, que é a TV pública, né, a emissora, o conjunto de canais públicos gerenciados pelo Poder Executivo, né, mas a lei da EBC ela destina 75% da contribuição da difusão pública para a EBC. Esses outros 25%, eles poderiam, eventualmente, ser destinados para as TVs legislativas ou para as TVs universitárias, né? Então, há uma regulamentação aí, né, que poderia também avançar em torno desses recursos né? E também tem uma outra contribuição, que é a Condecine, que é vinculada ao cinema, né, que é a contribuição de fomento para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, né, que poderia eventualmente aportar, né, a partir de linhas de fomento específicas, imagino, produção, né, produção. E aí, né, produção dentro das TVs públicas seria um caminho também, né? E, além disso, e aí também eu acho que esse é um ponto de debate para o programa, pensar em novas janelas, né? A gente está falando, né, a TV do Senado, por exemplo, né, que a gente está comemorando os 25 anos dela, está no YouTube, né, está na internet, né, como trabalhar novas janelas e como financiar a TV pública a partir dessas novas janelas de exibição. Eu acho que essa é uma questão também importante para a gente pensar, né? Por exemplo, o streaming de vídeo, né? Como a gente vai tributar, é uma discussão que está em pauta, né? Como a gente tributa o streaming de vídeo comercial hoje, né? Que essa discussão vai ter que abranger a TV pública também. Contribuições voluntárias sustentam, por exemplo, a PBS, né? Que é a Public Broadcasting Service, que é um canal de televisão que existe há décadas nos Estados Unidos, e o NPR, que é o NPR, né, que é um conglomerado, um grupo, né, de emissoras que também tem no país, emissoras públicas que também tem no país. Elas são fundamentalmente sustentadas por contribuições de voluntários. O Brasil tem, a gente vê tudo isso no noticiário, né, dezenas, centenas, milhares mesmo de milionários. Não existiria uma brecha na lei para a gente conseguir com que essas pessoas tivessem um incentivo para ajudar a financiar as TVs públicas, por exemplo, João? Olha, eu acho que sim. E aí a gente pode pensar, inclusive, não só em financiamento esporádico, mas também no endowment, né? Na ideia de que você cria recursos fixos, uma base de recursos cujo rendimento vai financiar. O modelo das fundações é muito próximo disso, das fundações americanas. A cultura discutia, por exemplo, a questão do endowment como um possível modelo de financiamento. O que eu acho que a gente precisa entender de certa maneira, e eu acho que o Marcos toca nesse ponto, onde estão os gargalos? Quer dizer, o que custa? Então, primeiro, custa acessar público, né? Custa levar o seu sinal, custa. Então, nós sabemos que a TV Senado, por exemplo, está aberta em dezenas de cidades, no UHF, né, na TV digital, e ela consegue, com isso, democratizar o seu sinal. Isso tem um custo da antena, da manutenção técnica, da instalação inicial, etc. Você, com a internet, de fato, consegue resolver uma parte desse custo. Então, está lá disponível no YouTube, mas as pessoas vão poder ou não acessar aquela quantidade de vídeo para assistir, às vezes, uma sessão num tema que interessa a elas, dependendo do que elas têm de disponibilidade de dados. Então, o que eu precisaria solucionar? Bom, eu preciso de um acordo com as operadoras para livrar da cobrança os dados por exemplo, da TV Senado. Talvez tenha um aplicativo específico para as TVs. Eu estou falando da TV Senado, poderia falar de outros. As TVs públicas terem aplicativos cujo acesso não seja cobrado pelas empresas de telecomunicações. Ou eu posso pensar nas TVs conectadas. As TVs conectadas hoje, o controle remoto vem já com um botãozinho para você acessar o Netflix, o Globoplay, o que quer que seja, hoje a Disney. Então, assim, eu poderia ter também um acordo, e isso dá para ser feito por regulação, especialmente quando fica claro o interesse público na divulgação desse sinal, para que as TVs fabricadas no Brasil carreguem obrigatoriamente um acesso facilitado às TVs públicas. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou, por uma medida de regulação, eu estou fazendo com que eu deixe de onerar a organização pública, enfim, a entidade responsável, nesse caso o Senado Federal,
pela manutenção e expansão do seu próprio sinal. Ele pode concentrar recursos na produção. Ou seja, eu acho que nós precisamos, ao falar de financiamento, nós precisamos o tempo inteiro entender onde estão os drenos, onde que o dinheiro está indo drenando, quais são os objetivos que eu estou tentando alcançar com esse financiamento, e aí conseguir cruzar. Acho que a ideia que o Marcos fala, por exemplo, de usar a Condecine, é uma contribuição arrecadada a partir do celular. Todo mundo que usa celular, eu pago o que quer que seja, vai, se não me engano, são R$ 4,14 por ano, não sei se esse valor já foi atualizado, de cada linha ativa para uma contribuição para a área do audiovisual. Pô, mas essa contribuição ela poderia sim gerar retornos específicos para a TV pública, ou gerar uma obrigação de veiculação de produção na TV pública. Então, eu acho que o fundamental é a gente ter arranjos inteligentes e que, de certa maneira, entendam quais são os ativos que estão parados, imobilizados e que podem ser explorados em favor do audiovisual público. Sim, é uma solução essa que você citou, do Condecine, por exemplo, ela poderia ser discutida e até aprovada durante o debate que está sendo travado no Congresso Nacional de uma possível reforma tributária. Mas os primeiros comentários que surgiram em relação ao aproveitamento de parte da arrecadação desse Condecine para financiar as TVs públicas teve uma reação muito grande dos artistas e dos produtores do setor audiovisual, não foi, Marcos? Como é que você acha que a gente conseguiria contornar essa dificuldade aí? Assim, eu acho o seguinte, primeiro, de fato, houve uma explosão, né? A Condecine, com esse volume de recursos que a gente conhece hoje, ela vem da Lei 12.485, de 2011, né, que justamente que dá esse salto no fato gerador da Condecine, né? Foi o que o João mencionou. Hoje, qualquer um que usa o celular, né, e o celular é um meio hoje, né, de recepção de sinal audiovisual, né, por sua capacidade de recepção de dados, né, então está contribuindo lá para a Condecine no final do ano, né? Todo ano, a cada dia 31 de março, né, as empresas de telecomunicações vão lá e recolhem, né, o valor da Condecine e encaminham esse dinheiro para o Tesouro, né? E é óbvio, né, que os artistas estão preocupados com esse montante de recursos, porque a produção audiovisual brasileira teve um salto monumental de 2011 para cá, certamente. Agora, nada impede também um arranjo que as TVs públicas possam adquirir conteúdos produzidos por essa gama de produtores que hoje estão beneficiados pelos recursos da própria Condecine. Então, é possível estimular, eu acho, né, além da produção própria pelas próprias TVs públicas, né, a aquisição de produção nacional, né, e aí documentários, filmes, séries, o que interessasse, né, publicamente, né, estamos falando de interesse público novamente, né, para que esses atuais beneficiados pelos recursos continuem beneficiados. A gente começou a tocar num assunto no começo do programa, que é a questão da Empresa Brasileira de Comunicação, foi até você, Marcos, que mencionou isso, que na lei que criou a EBC ainda no governo Lula nos anos 2000, ela destinou um volume grande de recursos, 75%, né, do então Fistel, para financiar e custear essa TV pública, esse conglomerado público de televisão. Pela lei, a EBC não podia ter publicidade, né? Ela só podia ter publicidade institucional. E ela podia ter uma outra fonte de arrecadação, além dessa destinação do Fistel e do orçamento público, por meio de serviços, prestação de serviços. Esse também pode ser um caminho para as TVs públicas, João. O que você acha disso? E uma outra pergunta, pegando o rabicho aí da conversa que a gente teve anteriormente, sobre a questão de o que a gente consegue, qual é o custo das TVs públicas hoje no Brasil, como é que ele está dividido. A gente tem observado que assembleias legislativas e câmaras de vereadores têm criado televisões para transmitir as suas atividades já no modelo de fundação. Isso é positivo, porque, por outro lado, a gente observa que quando você cria fundação, você possivelmente não vai ter servidores efetivos, talvez você comece a ter um jogo político aí na contratação dessas pessoas para prestar esse serviço. Esses dois temas com você, João, depois o Marcos pode comentar também. Olha, eu acho que, começando pelo segundo, a questão das fundações e desses arranjos, elas, no fundo, tentam resolver um problema
que é de gestão pública no geral, né? Que no fundo que é de administração, tanto de servidores, de você poder trabalhar com pessoas não concursadas, quanto questão de contratações e inclusive possibilidade de recebimento de apoio. E isso dialoga um pouco com a primeira pergunta também. Eu não vejo, eu acho que a questão de prestação de serviços, posso estar errado, mas eu não vejo como uma fonte que a gente deveria apostar com muita força. Eu acho que ela é uma fonte, sim, positiva, desde que ela não tire a força, o foco e os esforços daquela televisão, ou daquele rádio, ou do que quer que seja, do canal principal. Então, acho que sim, é possível trabalhar com prestação de serviço, mas acho que não é o principal. Acho que o principal é a gente tentar entender, de fato, primeiro, o que a gente quer com a TV pública. Parece uma coisa, eu sei que vocês já fizeram vários programas, imagino que tenham sido programas super interessantes, e talvez seja aqui uma recomendação ao espectador que assista, porque sem a gente discutir o porquê daqueles programas, o porquê daquela televisão pública, faz muito pouco sentido a gente discutir o financiamento. Quer dizer, se eu entendo a relevância de uma TV Senado, entendo. Eu entendo bastante por vários lados, e eu acho que eu posso passar aqui meia hora falando sobre ela. Em boa parte, ela é uma relevância que passa, eu acho que pelas 3 finalidades dela. Tem uma parte que é de informação diretamente, e aí isso tem a ver com a visibilidade pública. A gente sabe quanto mudou a capacidade de acompanhamento da população brasileira sobre a política quando foi criada a TV Senado, a TV Câmara, etc. Isso é um mérito da lei do cabo, isso é um mérito dos esforços da década de 90 e começo da década de 2000. E aí eu acho que tem uma parte da história que além da informação, é debate. Né? Isso que a gente está fazendo aqui uma informação mais trabalhada, discussão, etc. Bom, além disso, o que mais? Então, se eu chegar à conclusão que sim, eu preciso de conteúdo autoral, documental na TV Senado, isso é chave. E eu posso trabalhar, e aí eu acho que dá para trabalhar modelos equilibrados, como o Marcos citou, se eu digo o seguinte para o produtor que é apoiado pela Condecine, durante os primeiros 5 anos, você vai ter liberdade total de negociação comercial da sua obra, e inclusive com TVs públicas. A partir de 5 anos, tem uma licença compulsória para televisão, para a EBC, por exemplo. Isso me parece bastante razoável. Claro, isso nas produções 100% pagas com dinheiro público, né, dinheiro federal. E você tem que fazer uma certa proporção entre quanto que o recurso foi aportado por parte do poder público e quanto que isso tem de retorno direto para o poder público, em quais condições, sem que você, vamos dizer assim, estrangule a capacidade do produtor de trabalhar a vida comercial da sua obra, porque senão você cria só quase que uma terceirização, uma prestação de serviço do produtor para o poder público, mas também sem que você deixe de reconhecer que se tem 80%, 90% de recurso público federal naquela obra e ela não gerou um retorno financeiro naquela janela, ela precisa sim, o retorno que vai ser dado em termos de licenciamento compulsório. E eu acho que isso tem que ter tranquilidade para discutir. Acho que não temos que ter tabus. Eu trabalhei no Ministério da Cultura, eu dialogo muito com os produtores audiovisuais e acho que esse tema ele pode ser trabalhado sem tabu, desde que em condições favoráveis para todo mundo e equilibradas. O que você acha dessa proposta, Marcos? Você acha que isso é um caminho bom para as TVs públicas brasileiras? Acho que esse é um modelo plenamente possível. É óbvio, né, que essa perspectiva do custo, do valor, e tem que haver essa conscientização do produtor que ele vai ter retorno, né? Eu acho esse modelo absolutamente factível, como disse o João, com uma discussão tranquila e transparente. Seria uma alternativa, na minha opinião, bastante razoável mesmo, né? Desse licenciamento e disponibilização dessa obra depois de um determinado tempo de fruição comercial. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre o exemplo da TV Cultura de São Paulo, que era a Fundação Padre Anchieta, né? Ela tem um sistema de financiamento diferenciado de outras emissoras públicas brasileiras, da grande maioria, por exemplo. Queria que o João explicasse para a gente por que a TV Cultura tem essa característica diferenciada, que ela produz conteúdo, ela vende conteúdo, e as outras emissoras brasileiras não fazem isso, as públicas, né? Olha, então a TV Cultura, ela basicamente ela trabalha com recurso aporte direto do governo do Estado de São Paulo, ela trabalha
com recursos de publicidade, e ela trabalha com o licenciamento do seu conteúdo para outras televisões, né? Então, só para dar esse panorama. Eu acho que essa ideia de licenciamento, e nós estamos falando de licenciamento não só diretamente da produção audiovisual, mas também em relação ao uso de, por exemplo, de um personagem, ao uso de o personagem vira sei lá, um caderno, ele vira uma caneca, ele vira um brinquedo. Exploração de marca, né, João? E eu acho que esse tipo de ação vem de uma capacidade histórica da TV Cultura de ter produção de qualidade própria. E eu acho, aqui eu faço uma provocação, acho que nós temos hoje experiências fantásticas acontecendo na Bahia, em vários outros estados brasileiros, de TVs públicas explorando e tentando se colocar num cenário super difícil, mas eu acho que nós precisamos ousadia, nós precisamos realmente olhar para esse conteúdo, para a missão de produzir conteúdo próprio com uma missão intrínseca à própria TV pública. Vou dar um exemplo. Eu dirigia um programa, quando estava ainda uns 20 anos atrás, terminando a faculdade de rádio e televisão aqui na USP, eu dirigia um programa da TV USP junto com a TV PUC, que era veiculado pela TV universitária. Esse programa, ele era explorado por outras TVs universitárias, porque era um programa interessante, de debates entre alunos e professores, mas na paralela, você tinha a TV USP produzindo sitcom no ano 2000, com um recurso mínimo, mas com inventividade, mobilizando seus ativos, que são o quê? A inteligência dos alunos que estavam lá. Então, você tinha, digamos, uma mão de obra barata, mas para a qual fazia todo sentido produzir para aquela TV e oferecendo um conteúdo de qualidade. Eu acho que falta ousadia, às vezes, na TV pública de produzir. Eu acho, por exemplo, e aí eu destaco 2 tipos de programa. Programação infantil. Nós precisamos oferecer conteúdo de qualidade para as crianças. Nós precisamos oferecer, isso é missão intrínseca da TV pública, isso é muito importante. Segundo, jornalismo e informação. Acho que tem uma parte do jornalismo que é cara, que é o hard news, mas você tem 1000 possibilidades de explorar a questão de debates quentes, né, debates interessantes, contemporâneos, sem gastar tanto recurso. Pode ser com licenciamento de documentário ou de mini-docs, pode ser explorando canais coisas que estão no YouTube, que você queira licenciar para passar na televisão aberta. Ou seja, acho que precisa ousadia e inventividade das TVs públicas para cumprir a sua missão da melhor forma possível. Como é que fica o financiamento das TVs públicas estatais agora nesse novo cenário tecnológico do mundo, né? Para onde vai caminhar tudo isso? Plataforma própria? Como é que a gente vai concorrer com as plataformas privadas, que já foram citadas algumas aqui, né, de streaming, né? Porque a gente sabe que a pressão pela redução dos gastos públicos no Brasil é grande e as TVs públicas dependem muito dele. Então, quais seriam as consequências de uma decisão como essa, da gente virar streaming só para o YouTube, deixar de colocar um sinal aberto? Tudo isso está sendo discutido agora nessa mudança de cenário tecnológico. A gente não sabe qual vai ser o espaço da TV pública, por exemplo, dentro de um streaming, porque a lei do cabo assegurou o nosso espaço. E no futuro, como isso vai acontecer? E qual é a previsão que vocês fazem em relação ao cenário disso na questão do financiamento? Eu acho o seguinte, Silvio, essa questão está pautada no parlamento, né? Tanto a Câmara quanto o Senado tem projetos de lei tramitando para regulamentar o vídeo por demanda, né? O streaming de vídeo. No Senado, a gente tem o PLS 57, de 2018, do senador Humberto Costa, que trata, a ideia é regulamentar todas as modalidades de vídeo por demanda, né? Desde o YouTube, que é um modelo, que é financiado por publicidade, até o Netflix, que é uma assinatura. Então, essa discussão legal, legislativa, ela vai ter que acontecer. Eu acho que é inevitável que nos próximos anos a gente tenha nos próximos anos mesmo, agora, esse ano que vem, tenha um debate mais consistente, mais consequente, de como o Brasil vai lidar com essas plataformas de distribuição de vídeo. Porque hoje o vídeo por demanda ele não é regulamentado. A lei 12.485, que é a lei de TV por assinatura de 2011, ela não regulamenta o vídeo por demanda. Então, essa discussão ela vai ter que permear a discussão legislativa
desse próximo ano, desses próximos anos. Né? E aí o modelo vai surgir, né? Um modelo que tá sendo debatido, o Conselho Superior de Cinema já está patrocinando esse debate há alguns anos, é estender a Condecine também para as plataformas de distribuição de vídeo, ou seja, a ideia é que essas plataformas, né, elas passem a contribuir também com a Condecine. Então, o modelo, assim, qualquer modelo futuro, Silvio, vai passar por uma alteração legislativa importante, né, que está na pauta. Eu concordo com o Marcos, mas complementaria justamente por tentando entender quais são os novos gargalos. Gargalos nós estamos tentando entender assim, quem controla a passagem do sinal hoje. Na época que há 25 anos atrás, o que a TV a cabo fez foi dizer o seguinte: operadoras de TV a cabo, sabemos que vocês querem levar os seus canais de esporte, de jornalismo, de entretenimento. Levem também, além dos seus 50 canais, levem também esses 5, 6 canais públicos. Esse tipo de pensamento é um pensamento que, para mim, precisa ser atualizado para a discussão do streaming. A gente tentar entender assim, o que essas operadoras de streaming grandes controlam hoje em termos de abertura e de espaço para o sinal. Então, eu tenho, por um lado, se a questão da transmissão de vídeo para qualquer celular fosse tranquila, eu poderia dizer que basta botar no YouTube, mas eu não acho que basta. Eu acho que a TV Senado está certa em se manter pelo menos por enquanto, como um canal aberto. Ela está certa em pensar aplicativos, ela precisa pensar como é que ela se encaixa na televisão, no hábito e na cultura de uso do brasileiro. O brasileiro, assim como, enfim, e hoje isso está muito atrelado a um tipo de cultura de uso audiovisual, ele se move por tendências comerciais fortes. Então, o streaming entrou e nós estamos vendo a TV a cabo baixar o número de assinantes mês a mês. Então, significa que nós estamos numa mudança de realidade. Então, é preciso atualizar, do ponto de vista regulatório, obrigações para as grandes plataformas de streaming ou para os grandes operadores de telecomunicações, para quem quer que controle passagens e gargalos importantes, para que eles deem espaço e deem visibilidade para as TVs públicas ou para os canais públicos, né? Sob pena dos canais públicos começarem a ficar na margem da margem da margem da margem, e eles significa você diminuir a importância do que é público, do que é de todos, do que precisa estar. Não basta a TV Senado estar acessível, ela precisa estar com visibilidade, ela precisa ter destaque e visibilidade fácil para qualquer cidadão que queira acessá-la. Queria agradecer muito a presença de vocês, João Brandt, pesquisador e consultor em política de comunicação, e o Marcos Martins, que é consultor legislativo aqui no Senado Federal. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora no programa, lembrando que ele já está disponível para você baixar ou compartilhar em nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.